Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para a gente fazer a leitura do terceiro capítulo do livro A Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, do nosso queridíssimo Augusto Cury. Eu peço desculpas pelo segundo capítulo. Eu não estava bem naquele dia, dei uma gaguejada assim horrível, mas eu não estava muito bem, mas mesmo assim eu não quis deixar de ler, de perder a sequência, né? Pra gente não... para vocês não perderem, né? Então assim, hoje vamos pro terceiro capítulo. Quem somos? Tese fundamentais. Como vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e caracterizá-la como a grande mal do século, para dar mais consistência aos capítulos posteriores sobre as causas e os fenômenos que alicerçam, sinto a necessidade de contextualizar como cheguei a essa descoberta. A construção de pensamentos não é unifocal, mas multifocal, não dependendo apenas da vontade consciente, ou seja, do eu, mas de fenômenos inconscientes. Somente essa tese já é suficiente para demonstrar que a mente humana é mais complexa do que postulam a psicanálise, as teorias comportamentais, as teorias conduigentes, as teorias existencialistas, as teorias sociológicas e as teorias psicolinguísticas. Somos tão complexos que, quando não temos problema, nós os criamos. É verdade. Por exemplo, milhões de pessoas em todas as sociedades modernas cobram demais de si mesmo. Elas usam o pensamento não para se libertar, mas para se aprisionar e punir. Quando falham, não correspondem às suas expectativas, quem cobra excessivamente de si pode ser ótimo para a sociedade e para a sua empresa, mas certamente será o seu próximo algo. Você é? Diante disso, devemos fazer essa pergunta relevante. O nosso eu é o único fenômeno responsável por ser autopunitivo. A resposta é não. Na realidade, por ser passivo, ele é ameaçador por outros fenômenos que nos leem a memória e fecham o circuito das janelas. O eu, por não ter aprendido a conhecer o funcionamento da mente e a ter autocontrole, acaba sendo asfixiado por engenheiros inconscientes que constroem pensamentos perturbadores e punições sem sua permissão. Se não formos equipados educacionalmente para atuar como gerenciadores da psique, seremos como meninos assombrados numa terra de monstros. Claro que isso não exime a responsabilidade de quem comete violências contra os outros. Se o eu é consciente, se não perdeu os parâmetros da realidade, ele é responsável pelo seu comportamento e suas consequências, inclusive quando ele mesmo se torna um espectador passivo das mazelas psíquicas. Quem não souber dar um choque de lucidez em sua emoção
em seus pensamentos, jamais poderá dizer que é autor da própria história. Podemos nunca ser completamente livres em nosso psiquismo, mas há diferenças nos níveis de aprisionamento. Alguns visitam e essas prisão em momentos de estresse semanais, outros em períodos diários de tensão, de estresse, outros ainda vivem constantemente em masmorras. Certa vez, ao fazer uma conferência no Supremo Tribunal Federal, o guardião dos direitos e deveres do cidadão, o baluarde da liberdade, afirmei que nunca houve, na sociedade de livres e democráticas, tantos escravos no único lugar onde o inadmissível ser um prisioneiro em nossa própria mente. Parece incrível afirmar isso, mas tempos da escravidão não terminou. Apenas mudou de endereço. Antes algemava-os o corpo, hoje algema-se a psique. Antes havia carrascos que puniam os encarcerados. Hoje nós mesmos nos encarceramos. Antes a jornada de trabalho era imunada de 12 a 14 horas diária. Hoje, devido à SPA, a jornada de trabalho mental é insuportável. Nos tornamos máquina de pensar. Não descansamos. É real. Pensar em uma grande aventura. A produção da teoria da inteligência multifocal, TIM, demandou décadas, contínuo escrevendo-a, e mais de 3.000 páginas em um país que pouco incentiva a pesquisa teoria básica, principalmente sobre a mente humana. Para escrevê-la, eu aproveitava os intervalos da psicoterapia e consultas psiquiátricas, além de preciosas horas nos finais de semana, feriados, férias, noites e madrugadas. Quando nos envolvemos em um projeto para produzir conhecimento teórico, o risco de não desenvolver algo consciente é grande, ainda mais numa área instável como a psicologia. Mas quem vence sem risco triunfa sem dignidade. O desejo de construir, ainda que minimamente, para a humanidade me consumia. Hoje, após tantos anos e me colocando como eterno aprendiz, fico feliz por esse conhecimento e atingir dezenas de milhões de leitores em muitos países. Alegro-me também por algumas universidades internacionais já oferecerem mestrado no doutorado da TIM. Entretanto, foi uma tarefa árdua. Tudo começou há muito tempo. E recordo algumas passagens pitorescas. Conheci minha esposa na faculdade de medicina. Eu cursava o 4º ano e ela o 2º. Levei-a com meus escassos recursos para tomar um suco. Na saída, um bilhete caiu do meu bolso e ela, desconfiada de que fosse uma mensagem de outra garota, indagou-me: "Do que se trata?" Fitei de seus olhos e lhe disse que eu não era muito normal, pois sonhava em construir uma nova teoria,
como a inteligência, e o bilhete era uma das minhas anotações. Ela achou aquilo estranho, deve ter pensado que eu estava delirando, com uma febre passageira, pois, como futuro médico, deveria me preocupar com órgãos doentes, tratamentos e não com o funcionamento da mente. O tempo passou e minha febre se piorou. 17 anos depois, em outro episódio interessante ocorreu, já tinha as minhas 3 amáveis filhas. Estava atrasado para mais um compromisso social, pois estava escrevendo um texto e minha esposa buzinava no carro. Quando cheguei no veículo, minha filha mais velha, então com 11 anos, fez a pergunta fatal: Papai, quando você vai terminar o seu livro? E eu não tinha resposta. E minha esposa, naquele momento, impaciente, com razão, respondeu por mim: Filha, quando conheci seu pai, ele logo disse que estava escrevendo um livro sobre a mente humana. Ele nunca vai terminá-lo, pois no dia em que terminá-lo, ele vai morrer. É difícil falar da minha própria produção de conhecimento, mas jamais negando minhas gritantes limitações. Gostaria de dizer que a teoria da inteligência multifocal talvez tenha sido a primeira a detectar que a construção de pensamentos tão complexos que, além do eu, há 3 outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. E também uma das poucas teorias que estudam a relação entre o pensamento consciente e a natureza dos objetos pensados. O pensamento consciente é de natureza virtual e, portanto, não incorpora a realidade dos objetos pensados. E o que isso significa? Tudo o que um pai fala ou discorre sobre um filho, um psicólogo sobre um paciente, um professor sobre um aluno, jamais incorpora a realidade mental ou psíquica daquele sobre quem se fala. É por isso que o TIM talvez seja a primeira teoria a demonstrar que, devido à natureza virtual dos pensamentos, há um anti-espaço nas relações interpessoais. Através disso anti-espaço, estamos próximos fisicamente, mas infinitamente distante em termos de psico um dos outros. Essa solidão paradoxal, próximo da dramaticamente distante, embora seja inconsciente, movimenta o eu e os demais fenômenos para produzir pensamentos continuamente a fim de aproximar os mundos. Um pai ou uma mãe pode ficar perplexo e triste ao descobrir que não consegue alcançar a realidade da dor, das alegrias, dos sonhos e dos pesadelos dos seus filhos. Mas esse distanciamento gera uma ansiedade vital que leva irrefreavelmente a se aproximar deles, construir pontes, dialogar, ter saudades, enfim, romper cárceres da solidão. Produzindo pela virtualidade dos pensamentos. Penso que esse é um dos mais complexos fenômenos da psicologia. O assunto merece um livro inteiro. Porque não paramos de pensar, criar personagens, imaginar, produzir um filme ininterrupto em nossa mente, nem mesmo nos nossos sonhos.
não é apenas pela vontade consciente de pensar, trabalhar, construir respostas, mas algo mais profundo, mais embaixo, na base da nossa psique, que é movimentação inconsciente de alcançar a realidade das pessoas, ambientes e objetos, e assim tentar superar a imaginável solidão gerada pela consciência. Por outro lado, esse processo movimenta a construção de pensamentos através da ansiedade vital, tornando-se Homo sapiens. Mas, por outro, traz graves consequências, pois grande parte dos nossos pensamentos, diagnósticos, análises, julgamentos, intervenções tem pouco a ver com o outro e muito a ver conosco. Ou seja, nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade. Quem sou? Por nossa emoção, como estou? Pelo ambiente social, onde estou? E por nossa motivação, o que te intencionou? Não há interpretações puras. As pessoas, por mais isentas que sejam, contaminam a construção de pensamentos, ainda que minimamente. Impossível haver médicos, psiquiatras, psicólogos, magistrados, promotores de justiça, políticos, pais, professores, completamente isentos no processo interpretativo, pois o primeiro ato do teatro psíquico ocorre em milésimos de segundo. Não através da atuação do eu, mas através de dois atores inconscientes, o gatilho e a janela da memória, e serem estudadas. Todavia, existem contaminações aceitáveis que não prejudicam seriamente o raciocínio, enquanto há outras interpretações drasticamente distorcidas. Por isso há julgamentos políticos, baseado menos na lei e muito mais nas intenções subliminares de quem julga. Os ciúmes é a necessidade neurótica de controlar o parceiro, a parceira, tão comuns na juventude. São exemplos de distorções de raciocínios nas relações interpessoais. Quem tem ciúmes já perdeu. Perdeu a sua autoestima, a sua capacidade de pensar com clareza e leveza. Um eu líder e maduro não gravita na órbita dos outros, nem exige que os outros gravitem na órbita deles. Vive em harmonia. Você vive em harmonia consigo mesmo? Muitos adultos criticam, excluem ou diminuem os outros com atitudes típicas de quem é superficial e autoritário. De acordo com a TIM, a virtualidade do pensamento demonstra que a verdade absoluta é sempre um fim inatingível. Devemos ser eternos, procuradores dela. Quem acredita ser portador da verdade está preparado para ser um Deus e não ser humano. Infelizmente, a humanidade está saturada de deuses. O pensamento e suas armadilhas
Não poucos psiquiatras, psicólogos fazem diagnósticos fechados e radicais, por não terem estudado as armadilhas que existem no processo de construção de pensamentos. A indústria do diagnóstico pode ser um problema. O mesmo diagnóstico que pode orientar condutas do tratamento pode controlar um paciente, rotulá-lo, encarcerá-lo. Um profissional da saúde mental deve saber que jamais tocará ou sentirá minimamente a dor do pânico ou da depressão de um paciente. Se sentir ela, será a sua e não a do outro, pois a comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade e não através da transferência da realidade essencial. Estamos ilhados em nós mesmos. Muitos profissionais dessa mobilíssima e complexa área não entendem que conhecemos o outro sempre a partir de nós mesmos. Aprender a nos colocar o menos possível no processo da interpretação e criticar nossos preconceitos é fundamental para nos aproximar um dos outros. Entender seu drama, ainda que virtualmente. Líderes espirituais, políticos, juristas, médicos cometem erros seríssimos porque creem que o pensamento é um instrumento da verdade. Julgam, decidem, condenam, orientam sem saber que sua natureza é virtual. Todos deveríamos ser treinados na faculdade para entender as contaminações, as armadilhas, as ligadas à natureza do pensamento. Nosso pensamento jamais representam o outro em sua plenitude. Pensar com humildade, reciclando nosso autoritarismo, nosso orgulho, nossa necessidade neurótica de poder é fundamental. Guerras, genocídios, homicídios, violências, bullies não são apenas produzidos por fatores sociais, mas também porque não estudamos as emboscadas do mais complexo dos fenômenos psíquicos do pensamento. Como podemos provar que o pensamento consciente é virtual e não concreto? Simples. Se não fosse virtual, jamais poderíamos pensar no futuro, pois esse é inexistente, nem resgatar o passado, pois ele não se pode retornar. A esfera da virtualidade. Nossa espécie deu um salto sem precedente na construção do seu imaginário, mas devemos ter em mente que o mesmo fenômeno que nos libertou também pode produzir graves prisões. Entre elas, medo, ódio e dependência. Se pais, educadores e executivos não treinarem o seu eu para esvaziar seus preconceitos e aprender a se colocar no lugar do outros, a fim de entendê-los, tanto quanto possível, cometerão erros grasso. Muitas vítimas de inveja, ciúmes, raiva, complexo de inferioridade, sem saber que tais sentimentos são distorções ligadas à natureza e à construção de pensamentos. Além de todos esse fenômeno que citei, a TIM estuda dezenas de outras áreas novas do psiquismo,
como o fenômeno RAM. É o fenômeno da psicodaptação, o fenômeno do autofluxo, o fenômeno do autochecagem da memória, ou gatilhos da memória, as janelas da memória, os 3 tipos de pensamentos: essencial, antidialético e dialético. O eu como gerente do pensamento, o eu como gestor da emoção, o processo da redição da janela de Killer. Por estudar sistematicamente os fenômenos conscientes e inconscientes que constroem pensamentos, a TIM, e a primeira teoria detectar o síndrome do circuito fechado da memória, o síndrome do pensamento acelerado. Aqui está, contextualizei brevemente o processo de construção da teoria e algumas das suas áreas de atuação. Creio que daqui para frente os capítulos serão mais suaves. Produzi uma teoria e uma belíssima aventura, mas tem os seus desertos. Quem se arrisca a andar por ares nunca antes respirados ou pensar fora da curva, sem grande chance de encontrar pedras no caminho. No entanto, ninguém é digno de construir para a consciência se não usar suas dores, insônias nesse processo. Não há céus nem tempestades, risos e alegrias, sucessos e fracassos, aplausos e vaias fazem parte do currículo de cada ser humano, em especial daqueles que são apaixonados por produzir novas ideias. Eu estou encantada com Augusto Cury, com tudo isso. E fica aqui para vocês pensarem essa semana, porque eu vou refletir. Os nossos pensamentos destroem a nossa vida. Os nossos pensamentos destroem tudo aquilo que a gente quer de melhor para nós e para nossa família. Eu sempre digo que nós nunca podemos ficar sem pensar, mas pensamentos positivos, pensamentos que levam a gente à autoestima, não a destruir a nossa autoestima. Então, pensem direitinho, escutem, tá? E fica aqui para a próxima semana o 4º capítulo. Espero vocês até lá. Uma boa leitura. Um beijo, fiquem com Deus. Até a semana que vem.